outro assunto, porque 2 mulheres foram mantidas em cárcere privado e viveram momentos de muito medo. E o motivo disso tudo, vem cá, que é a Marla Bermudes que vai trazer pra gente detalhes dessa história. Diz aí, minha amiga, boa tarde. Oi, Robertinha, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Robertinha, 2 mulheres estão envolvidas nessa história e uma foi mantida em cárcere privado. Eu vou te explicar agora exatamente como aconteceu. A informação, quando nós chegamos em Canaã, Viana, era de que uma mulher tinha apanhado, levado muito chute na barriga, na região do abdômen e tinha sido mantida por 5 dias em cárcere privado. Quando nós chegamos no bairro, descobrimos que o buraco era muito mais embaixo e que a situação era terrível, muito pior do que essa que nós já contamos. Descobrimos que tudo começou com o sumiço de um cachorro de raça, de uma vizinha da rua. O cachorro dela desapareceu, as pessoas ali são vizinhos há muito tempo, né? E aí falaram, não, a gente viu seu cachorro com fulano, a cachorrinha estava com fulano. E aí ela foi perguntar ao suspeito, de 26 anos, o cachorrinho está com você? Daí ele começou a falar que não e tal. De repente, ela conseguiu uma câmera de vídeo monitoramento. Nas imagens, ele aparece carregando o cachorro para dentro de casa. Momento em que ela pede para entrar na casa dele, pede para que outra pessoa entre, para que, enfim, veja se o cachorro está lá dentro. Ele debocha da cara dela e ainda fala que ninguém vai invadir a privacidade desse homem. O que ele tanto escondia em casa? A mulher. A namorada dele, que ele trouxe da Bahia para cá, que está grávida de 5 meses, que estava sendo mantida em cárcere privado. Ela e o bebê dela, uma criança de aproximadamente 1 ano e meio, fruto de um outro relacionamento. Ou seja, essa mulher está grávida do autor, né, do crime, e ainda estava com um neném de 1 ano e meio dentro da casa. Eles eram proibidos de sair da residência, ele forçou por várias vezes atitudes sexuais com ela, né? E aí ele foi autuado justamente por isso, por estupro, por cárcere privado. Ele está agora, foi levado para a delegacia e agora está no presídio. Tudo isso aconteceu com uma jovem de 20 anos, essa menina que veio da Bahia e foi mantida em cárcere privado. O suspeito tem 26 anos. Nós conversamos com a dona do cachorro que descobriu toda essa história. Vamos ouvir. Eu tive acesso à câmera aqui da rua, aí eu vi o momento que ele entrou com a minha cachorrinha. Ele negou, desde o início negou. Aí depois que eu vi a câmera, não tinha como mais ele negar. Ele veio aqui em casa, aí ele falou bem assim, a sua cachorrinha tá na minha casa, realmente tá comigo mesmo. Aí eu peguei e falei bem assim, dentro da sua casa eu não vou, porque é invasão de privacidade, só que eu vou ficar em frente à casa da vizinha e você vai lá e pega minha cachorrinha. Quando ele entrou, aí a menina começou a gritar, porque ele tava batendo muito nela e tinha um bebezinho. Eu falei, vem pra fora, e ele não deixava ela sair. Aí foi na hora que eu falei assim, a polícia tá chegando. Aí ele foi e saiu. Nisso eu falei, corre, vem com o seu nenenzinho. Aí foi na hora que eu consegui colocar ela pra fora. Lembrando, Robertinha, que essa mulher, ela também é vítima, porque esse homem fez várias ameaças a ela na frente de todo mundo da rua. Um verdadeiro absurdo, né? Exatamente, o cara é perigoso, hein? Obrigada, Marla, pelas suas informações, viu? E agora presta atenção, são 2 horas e 48 minutos. A imagem que você vai ver agora parece até a história de pescador, viu? Olha aí, um pirarucu pulou de um carro em movimento em uma avenida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, viu, gente? Olha ali o momento em que ele pula, quer ver? O peixe, ele era transportado dentro de uma caixa com água saindo de um pesqueiro até uma feira, onde seria, misericórdia, olha o tamanho do bicho, onde seria a atração da festa do peixe. O responsável pelo transporte usou uma rede para resgatar o animal. Apesar do susto, o peixe não se feriu e seguiu o caminho para o evento. Olha ali mais uma vez, o bichão no asfalto. Meu Deus, grande bicho, hein? Vamos voltar agora aqui para o nosso estúdio, porque o ator Estênio Garcia estaria passando dificuldades financeiras e até precisou entrar na justiça contra as 2 filhas. A disputa, gente, está ligada a um apartamento. Vamos ver.
Aos 93 anos, Estênio Garcia vive mais um capítulo de uma disputa familiar que já dura anos. Ele mora com a mulher, Mari Saad, nessa casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel pertence à família dela. O casal diz que vive hoje com o dinheiro da aposentadoria do ator, pouco mais de R$7 mil, e com o apoio da família da Mari, com quem está casado há mais de 28 anos. Agora, Estênio protagoniza uma disputa judicial contra as duas filhas, Cássia e Gaia, do segundo casamento com a atriz Clarice Piovesan. O apartamento que fica no 3º andar desse prédio em Ipanema, um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro, é o centro da disputa familiar que foi parar na justiça. O conflito gira em torno da divisão de renda do imóvel e da forma como ele vem sendo administrado nas últimas décadas. Mas a ação não fala só do apartamento. Estênio Garcia também acusa as duas filhas de terem o abandonado afetivamente e materialmente desde que ele perdeu o emprego em 2020. Tenho certeza nesse abandono, por tudo que nós vimos, por todo o material que nós tivemos acesso. Tá? O Estênio sempre tentou essa aproximação cada vez maior com as filhas, sempre esteve presente e não teve isso. Sempre fui o provedor, né? Você ajudou muita gente financeiramente ao longo da vida? Ah, sim, da família a gente sempre ajuda, né? Mas as filhas, principalmente, né? O apartamento no centro da disputa tem 80 metros quadrados e 2 quartos. Foi comprado pelo ator e doado às filhas em 1986. Mas no documento de doação, ele registra o direito ao usufruto do imóvel enquanto estiver vivo. Quando uma pessoa doa o imóvel, mas mantém para si, reserva para si o usufruto, ela doou a propriedade daquele imóvel, mas ela reservou para si o direito de morar nele, de alugar, de fruir, de poder ter a posse direta, ou seja, de estar naquele imóvel, usar aquele imóvel, ter os frutos daquele imóvel. Esse contrato indica que o apartamento foi alugado em 2019, mas os valores nunca teriam sido repassados ao ator. No fim do ano passado, Estênio entrou com uma ação contra as duas filhas para receber o aluguel do imóvel. Por que agora? Porque agora é a hora que ele precisa. Porque ele recebe uma aposentadoria de, enfim, um valor ínfimo perto do custo de vida dele. Também foi incluído no processo um outro apartamento em que Estênio teria direito a 25% do valor. Os outros 75% estão divididos entre as duas filhas e a mãe delas. Mari e Estênio vivem em união estável, com separação total de bens. Recentemente, Mari Saad perdeu o direito às propriedades da família por conta do impasse com as filhas do marido. Por causa do imbróglio, né? Da vida financeira do Estênio. O meu pai tem suas ressalvas. Ele tem 98 anos, ele não vai falar. Mas ele me exigiu isso e eu achei correto. Estênio diz que não vê as filhas há anos. O que o senhor conseguiu fazer ao longo da vida para resguardar suas filhas financeiramente? Dei estudo para elas. Elas estudaram na escola boa, né? A memória de Estênio, que já guardou tantas falas no teatro e na televisão, hoje insiste em deixar escapar pequenos detalhes, mas não apaga as boas lembranças enquanto espera a solução do processo. Você sente falta? Sinto. Trabalhar é sempre importante para a gente, né? E principalmente o ator. O ator não pode parar de trabalhar. É isso, né? E ao longo dessa entrevista aí, ele relatou também, gente, que faltou pensar um pouco mais na aposentadoria, de planejar o momento que ele está vivendo, né? Que poderia ser numa situação mais confortável. E a realidade do Estênio é a mesma de milhares de brasileiros. Pessoas que não planejaram a velhice, fizeram de tudo pelos filhos e hoje vivem no aperto. Ou com o dinheiro contadinho, ou até mesmo fazendo um milagre com a aposentadoria. Esse é o nosso assunto de agora. Aconteceu com você? É assim também? Manda pra gente o seu relato. A Arielle Nascimento é a psicóloga que está aqui para ajudar a gente no nosso bate-papo. Obrigada, Arielle, pela sua presença. Obrigada, viu? Boa tarde.
E a gente recebe aqui duas pessoas que também se identificam com essa realidade. A Tereza Portugal, obrigada, Tereza, Prazer, pela sua presença. Amém. E a Rose Gomes, obrigada também, Rose, pela sua participação. Como é que é para você assistir essa reportagem do Estênio Garcia, né? A gente pensa num ator, a gente logo pensa assim em dinheiro, mas olha o que ele está vivendo, né? De alguma maneira, a senhora também se identifica? Boa tarde, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo esse assunto. É um pouco triste, né? A gente fica assim, trabalha a vida inteira, né? Se aposenta, quer passear, né? Ter paz, viajar, curtir, né? Aí vem a sequência da vida, né? A senhora planejou a sua aposentadoria? Não. Não me planejei, também não esperava que fosse acontecer, né? Problema de doença na família. Eu me aposentei, minha filha já estava doente. Eu tive que ajudar ela, né? Como ajuda até hoje. Nas despesas, remédio. Tive que entrar na justiça com advogado, fiz empréstimo para poder ela conseguir um remédio para ter mais vida, né? Mais qualidade de vida, qualidade de vida e viver, né? Porque o câncer dela era um câncer agressivo. Então, com esse remédio, ele bloqueia as metástases. Foi aonde o SUS não libera, a Secretaria de Saúde não libera. Quer dizer, imprevistos vão surgindo na sua vida, o que já estava difícil pensar numa aposentadoria para a senhora, ainda tem essa preocupação com a filha. A filha. E com a senhora, dona Tereza? A senhora também se identifica? Sim, Roberta, porque, olha, às vezes a gente não planeja. A gente acha que a gente vai ter uma vida saudável a vida toda. E eu vivi, ao tempo da minha mocidade, em torno do outro e não de mim. E aí, quando você chega na idade idosa, é que você vai sentir o peso, entendeu? Medicamentos, são coisas que saem da rotina. Então, aquilo que o Estênio falou ali remete muito nos nossos e nós hoje também. O brasileiro não tem muito essa cultura, né, Arielle, de pensar no amanhã, de se planejar, projetar uma velhice, e aí se depara com várias decepções. É a vida financeira que foge do planejamento, as relações também. De que maneira isso vai impactando a qualidade de vida de um idoso? Eu acho que a gente está falando de um assunto que pouco se fala mesmo. A gente tem falado mais de cuidado com a saúde para poder ter mobilidade, né? Mas cuidado financeiro ele também é algo muito colado na saúde mental, em como você vai viver e envelhecer, né, na sua vida. Se você não tem essa condição de sustentar, né, ali a sua organização, as coisas vão também tendo impacto, sem dúvida, né, na subjetividade, na saúde mental. Agora, a senhora falou uma coisa interessante, que é na mocidade da senhora, a senhora se preocupava muito com o outro, né? Em impressionar o outro. E por mais que às vezes, né, isso possa estar ligado a cuidar do outro, a prover o outro, mas acho que isso é algo muito presente. Tem uma época da nossa vida, quando a gente é jovem, né, essa primeira fase, que ou a gente está ali para agradar o outro, ou até mesmo para consumir, como se isso fosse, né, essa vida que parece que não tem amanhã, deixa a gente usufruir, vamos fazer todas as viagens, vamos para Maldivas, não tem fim. A gente vive no momento, a nossa geração, então, né, Roberta, assim, de que realmente essa lógica de consumo tem interferido na nossa imagem de si mesmo. Então, a gente está o tempo todo tentando impressionar o outro. E aí vem uma segunda fase da vida, que esse outro, né, já talvez
não esteja mais tão importante para nós, mas o que resta? Então, acho que esse assunto, ele encontra uma realidade interessante, que é, nós precisamos nos conhecermos numa fase onde a gente entenda o que de verdade faz sentido para nós, como a gente se imagina daqui, né, alguns 40 anos, alguns 30 anos, enfim, para que a gente consiga organizar a nossa vida agora, né, nessa fase mais com alguma juventude, com algum vigor, compreendendo e considerando o que nós entendemos que vai ser importante para nós. Eu gosto de viajar, então eu preciso me organizar onde isso possa ser incluído, mas que não vai dar para ter tudo, como muitas vezes na juventude a gente acha que tem, né? Então, eu acho que esse tema, ele nos conta algo óbvio, mais difícil, que as coisas não duram para sempre. Não, nem o nosso vigor, nem a nossa força, nem o nosso trabalho, mas que nesse momento, como a gente viu na reportagem, vem à tona como que a gente cuidou dos nossos amores, né? Ele está falando da relação com as filhas, como que nós cuidamos do nosso dinheiro, como nós cuidamos do nosso corpo. E eu acho que isso é o assunto que a gente precisa pensar agora. Ninguém imagina, né? Chegar no momento da velhice e estar vivendo o que o Estênio está vivendo. Brigado com as filhas, sem condições financeiras para se manter. Olha só como é que fica. Acho que todo mundo quer, se imagina, se projeta chegar na velhice como? Rodeado de netos, de filhos, família por perto, ninguém passando dificuldade financeira. Pelo menos é o que eu desejo para mim. E é forte essa realidade dele, né? Muito forte, muito forte. O que a dona Tereza de hoje diria para a dona Tereza do passado em relação a essa falta de planejamento, que não é algo exclusivo da senhora? A gente está falando de uma cultura muito comum no Brasil. É uma cultura muito comum. Existem coisas na vida da gente que muitas das vezes você tem que aprender a falar não ao invés de sim. Porque quando você fala, não assim, uma aposentadoria não planejada, mas tem coisas na vida da gente que te encarreta uma situação que quando você não aprende, às vezes, muito falar o não, te prejudica no futuro. E foi muitas das vezes o que aconteceu comigo. As pessoas, às vezes, precisavam de um favor, eu estava sempre disposta, o não sempre vinha depois, eu sempre o sim, o sim, o sim. Quando eu resolvi olhar para mim, para me planejar, já estava um pouquinho tarde. Por exemplo, a senhora está falando isso, chega também a se enquadrar num ponto até mesmo financeiro? Sim, sim. Tipo, a senhora deixou de juntar para você, para a sua aposentadoria, para ajudar alguém? Sim, sim, sim. Isso aconteceu muitas vezes. E com você, dona Rose? Comigo a mesma coisa, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes eu penso, poderia sim ter guardado meu dinheiro, aplicado alguma coisa, fez uma aplicação para render juro, poderia. Mas como eu ia fazer isso se na minha casa, a minha família estava precisando da minha ajuda, né? Tanto que eu voltei a trabalhar. O que eu ganho dá para cobrir o valor dos empréstimos, que desconta no benefício, e dá para mim ter uma vida tranquila e ajudar a minha filha. A senhora também trabalha até hoje, né, Eu dona também Tereza? trabalho até hoje. Vamos ler aqui alguns comentários que chegaram. Boa tarde, Roberto. Me chamo Daiane, moro em Jardim Botânico. Não trabalho fora porque eu tenho um filho autista que depende de mim. Mas esse ano eu vou providenciar minha aposentadoria. Tenho 38 anos e me preocupo muito com o futuro. Tem um porém, né? Todo ano eles mudam na Previdência e isso traz muita insegurança. Mas olha que interessante, 38 anos já pensando nisso. A gente precisa se preocupar, é um assunto que a gente precisa inserir ali também, né? No nosso bate-papo, no nosso planejamento. Boa tarde, Robertinha. Meu nome é Maria Gomes, tenho 73 anos, eu sou viúva e graças a Deus eu fui uma pessoa que me programei, tá? Hoje eu vivo bem com a minha pensão, com a pensão do meu falecido marido e minha aposentadoria. Eu sou feliz, que bom, porque isso aqui é raro. Olha, Roberto, eu trabalhei muito desde a infância, casei aos 25, divorciei com 2 filhos menores, ajudei o esposo a pagar a aposentadoria. Hoje ele é aposentado, eu com hérnia de disco, não posso trabalhar sem ter minha aposentadoria. Fui lavradora, comerciante, trabalhei em serviços gerais, tenho 53 anos, sem meu direito de me cuidar, né? Enfim, a pessoa está aqui falando também o quanto a vida
é dura. Outro relato, Roberta, minha esposa, sempre fala que temos que começar a organizar nossa aposentadoria, pois não podemos contar com o INSS, tem que fazer uma aposentadoria privada. Temos 42 e 43 anos. Arielle, o que falta? Porque informação a gente tem, né? Por exemplo, a gente, inclusive, está sempre falando sobre esse assunto aqui no programa, uma super pauta aqui para a gente debater esse assunto em família. Mas o que falta para colocar isso em prática? Olha, eu acho que 2 pontos, né, que elas falaram, acho que a gente pode ressaltar. Talvez nós temos dificuldade de lidar com a finitude das coisas, inclusive da vida. Então, a gente, às vezes, pode até com uma defesa não querer olhar muito para isso e viver a vida aqui, tá nas urgências. Tem um dinheirinho aqui, é uma urgência, e a gente acaba se descuidando do que é importante, né? Porque se tudo é pelo campo da urgência, o dinheirinho de guardar para o futuro, ele vira algo como se pudesse ser, né, abrir mão disso. E acho que, assim, né, uma segunda coisa talvez passe por um amadurecimento necessário, né, nessa fase dos 38, 40 anos, de que nós temos limites, tanto, né, porque vamos morrer, mas limites nesse aspecto de que não dá para agradar todo mundo, não vai dar para a gente ajudar todo mundo, quer dizer, cuidar do outro, se descuidando de si, talvez não seja uma boa saída. Então, eu acho que inclui esse cuidado de si, essa análise, né, com a própria vida, com o próprio futuro, e eu acho que aí vai conseguir ter uma boa balança aí. Obrigada, Arielle, que a gente debata esse assunto em casa, tá? Você, independentemente do momento que você está vivendo, mas se você ainda tem uma vida ativa de alguma forma, igual que a dona Tereza faz pão, a dona Rose também é DJ, é manicure, cuida de idosos. Então, a gente está vendo que, de alguma maneira, tem como se programar, ainda tem, é possível. Ainda há tempo, né? ainda há tempo. Obrigada, Muita coisa. viu?